Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Eficiência Energética. Nesse módulo, nós falaremos sobre energias renováveis, tá? E energias não renováveis. Sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou o professor Alexandre Bressar. Temos que pensar dentro do nosso território nacional e a nossa realidade. O Brasil é um país muito grande, continental. E ele tem muita diversidade, como assim? Relevo, topografia, rios, afluentes, bacias, recursos naturais, nem todos à vista, carvão enterrado, petróleo embaixo da terra. Então, dentro desses recursos, a nossa realidade, a gente tem que ver o que está disponível para ser utilizado como base, como uma matriz de uma geração de energia. É apresentado neste slide aqui 7 modelos de matrizes energéticas, sendo o primeiro dele recurso de água, hidroelétricas, hidrogeração, então uma base em água. As gerações à base de água depende de ou armazenagem de água, uma usina. Essa água armazenada vai gerar força mecânica e nós teremos turbinas, geradores, e mais para frente nós teremos um detalhamento sobre cada uma dessas matrizes, como transformar essa água ou as outras matrizes em energia elétrica. Continuando, nós temos aí um modelo de geração solar. Como assim? Na linha do Equador, ao norte do Brasil, nós temos uma incidência direta do Sol na linha do Equador, 0 graus de perda. Você recebe toda a luz do Sol, então você tem uma captação muito melhor. Como assim? No Sudeste, exemplo de São Paulo, nós estamos aproximadamente a 23 graus de inclinação da projeção do Sol. Então a captação não será tão intensa. Aí vale, caso tenham curiosidade, ver o site da ANEEL, o mapa solar do Brasil. E quando você for fazer um projeto, ou uma análise, um estudo de captação solar, você terá condições de escolher, projetar, analisar perdas, mas é uma excelente matriz energética. Captação solar poderá ser direta, poderemos ver aí geração fotovoltaica, ou difusa. Ao longo do dia, a parte difusa, eu terei efeitos térmicos, fototérmica. Então você tem duas opções de uso de energia da luz solar. Tá? Outro modelo de matriz seria eólica. Tá? Eólios, deus grego, geração vento. Eólios, deus grego do vento. Então você tem condições de a massa de ar, à medida que esquenta e esfria o vento, você cria, né, vento devido a alterações climáticas. Então você tem força de ar passando. Se essa força de ar a gente tiver paz encaixada em uma turbina, teremos uma nacela, né, que dentro dela um conjunto gerador. Ao girar a nossa turbina, teremos como transformar a força do vento que virou a turbina em energia elétrica. De novo, território nacional, onde tem bastante vento. No norte do Brasil, o Ceará é o campeão nacional aí, onde tem vento. São Paulo não tanto, ou o sul do Brasil não tanto. O melhor local eólica são as gerações no nordeste do país. Tá? Outro modelo de matriz seriam a biomassa. A biomassa são resíduos orgânicos bio, né, que nós conseguimos queimar como combustível. Então aí você tem vários modelos de geração de biomassa. Tá? Você pode ter, por exemplo, uma plantação de canavial no interior de São Paulo com o objetivo de extração de álcool. O bagaço, resíduo, bagaço da cana, poderá ser consumido numa usina térmica ou como queima para impulsionar uma geração. Então essa biomassa será reciclada, queimada, vai funcionar
como biomassa. Existem outros modelos de biomassa que também a gente pode ter geração de gases com a fermentação dessa biomassa. E os gases seriam usados como combustível também em usinas térmicas ou outros modelos de usina. Tá? Então a biomassa você usa dentro de resíduos dentro da natureza. Bio e a massa, como diz, né? Matriz geotérmica. Geo, terra, e temperatura térmica. Então, nós temos bolsões aquecidos dentro da atmosfera, uma extração normalmente abaixo de 1.500 metros, tá? Você tem fontes termais quentes. E essa fonte termal, você consegue, faz um poço, tira a água pressurizada quente e giraremos turbinas de novo, conjunto gerador, trazendo eletricidade. Tá? A energia geotérmica tem abundantemente na nossa natureza. Tá aí Goiás, interior, né, que você tem fontes termais, né, Caldas Novas, né, que seria um exemplo de turismo. Nós temos também a geração geotérmica, que ela é geoterra, térmica, temperatura. Dentro da crosta terrestre, descendo nós temos aproximadamente a 1.600 metros, bolsões de água aquecida e à base de poço, tubulação, nós temos extração de água com alta pressão e temperatura, podendo girar e projetar em turbinas, onde nós conseguiríamos ter resultados gerando energia elétrica. Então, é uma fonte muito boa de geração também. Ainda temos a matriz hidrogênio. Tá? A reação química do hidrogênio nós conseguimos converter em eletricidade. Hidrogênio é abundante na natureza. Nós temos vários modelos de geração de hidrogênio. E existem modelos, mais para frente nós vamos detalhar esse modelo de geração, que são os adotados, que geram eletricidade e resíduo de água. Tá? Então é mais uma fonte bastante abundante. Outra matriz energética, a geração pautada nos oceanos. Então seria uma fonte oceânica. Nos oceanos a gente tem correntes submarinas abaixo do nível da água e poderíamos também ter turbinas que a corrente de água passante giraria turbinas elétricas acopladas, gerando energia elétrica. Temos ainda alteração na linha da água, nós temos alteração da maré. Quando você tem essa alteração da água que sobe e desce, poderemos ter pás e essas pás se movimentam. Essas pás acopladas em eixo de manivela ou uma caixa hidráulica, nós teremos movimentação, de novo, voltando a um conjunto gerador elétrico, gerando energia elétrica. Então, nós conseguimos aproveitar esse movimento, a força da maré ou das pás em cima, transformando em energia elétrica. Agora, nós temos também fontes de energia não renováveis. Tá? As fontes de energias não renováveis são aquelas que se consomem ao longo do processo. Por exemplo, petróleo. Tá? O combustível petróleo ele é queimado e aí a gente esgota esse combustível. Em determinado momento, se consumisse todo o petróleo, não teremos mais esse modelo de combustível. Outro modelo de combustível bastante usado no mundo é o carvão mineral. Carvão mineral está dentro do solo e é quantidade limitada. Também gera resíduos e é um combustível que se consome na queima, no processo de queima. Esses combustíveis são usados para aquecimento ou caldeira ou algo do tipo dentro de usinas elétricas. Tá? Então, esses combustíveis eles se exaurem. Temos ainda gás natural que se consome ao longo do processo da queima do gás natural. Você, além de gerar resíduos, ele se exaure, chegando a uma ocasião que não teremos mais gás natural
à disposição. E o último apresentado no slide é o gás nuclear. Você tem urânio gerando vapor nuclear e esse vapor e urânio são consumidos no processo, gerando um subproduto também. No caso do urânio, ele vira plutônio. Você queima o combustível e sobra resíduos tóxicos e prejudiciais. E chega um determinado momento que você não terá mais urânio no planeta Terra, tá? Então, essas fontes, elas se consomem ao longo do processo. Conforme apresentado aqui, nesse outro slide, nós temos a linha do tempo. Bom, como assim? Ao longo da história, o ser humano ele sempre buscou os recursos naturais ou os recursos no meio para o seu conforto. Calor, aquecimento, moradia. À medida do tempo foi passando, as necessidades, as tecnologias surgiram em função de se absorver os recursos naturais, o que se encontrava próximo, e foi se sofisticando. Ao longo do tempo não se imaginou em destruir o meio, em esgotar os recursos, em eficientização. Então isso é importante que a gente tenha isso em mente para que se mantenham os recursos, que se consiga não destruir o meio, não poluir o meio, que se tenha uma utilização melhor, uma sustentabilidade do processo. Tá? Ao longo da história da humanidade, o ser humano sempre buscou o conforto e sua sobrevivência. Como? Buscando recursos naturais, o que estava próximo. Tá? Fazer fogo. Então você vai consumir madeira, o que está perto, você busca calor. À medida do tempo, nós sofisticamos essa situação. O ser humano vai evoluindo, nós temos momentos, por exemplo, Revolução Industrial, você tem a construção de máquinas para usar a infraestrutura, para aproveitar melhor um processo. Essas máquinas ou infraestrutura nova vai necessitar de insumos, combustíveis. Esses combustíveis, ao longo da história, não seria só a madeira, o carvão mineral, que era o primeiro que tinha, petróleo, gás. Você vai sofisticando e gera resíduos no processo. Fuligem, monóxido de carbono, queima, aquecimento global. Esses insumos, esses processos necessitam ser melhorados para a gente ter uma produção mais limpa, menos poluente para o meio e que seja mais eficiente, se consiga uma quantidade de energia maior com um consumo menor de insumos, de combustível. Um modelo bastante interessante e alegria nacional, né, é um modelo de geração hidroelétrica, que é o caso da usina de Itaipu. A usina de Itaipu, ela é muito interessante a história dela, porque ela se encontra no meio do rio Paraná e tinha uma pequena ilha no meio do rio. E a água, ao passar por ela, fazia barulho, chiado. Então, do Tupi-Guarani, Itaipu é a pedra que canta. Isso é bastante interessante. O rio Paraná, ele faz divisa Brasil e Paraguai. A construção da usina foi muito interessante porque no passado o Brasil guerreou com o Paraguai e a construção da usina fez uma parceria com um país não tão amigo, mas agora muito mais amigo, e aproximou os dois.
Tá? Então essa parceria, nós temos aí a binacional, é uma usina com gestão binacional. Outra curiosidade, eletricamente, do lado brasileiro, nós temos uma geração em frequência de 60 Hz e do lado paraguaio, geração de frequência de 50 Hz. Itaipu tem 20 turbinas e o processo de idealização começou na década de 60, o processo de construção aproximadamente em 73 e ela só foi concluída em meados de 80, 82. As 20 turbinas foram progressivamente construídas. Tá? A hidrelétrica de Itaipu, ela é a maior geradora se você considerar continuidade de geração elétrica. Nós temos na China 3 gargantas, que ela gera uma quantidade maior de energia, só que você tem a água congelada. Então, ao longo do ano, ela não opera aos 12 meses, diferente do Brasil. Então, a nossa usina, ela efetivamente é a maior geradora do mundo. Olha que coisa interessante. Pela figura, ela funciona como? Ela tem uma armazenagem de água do lado esquerdo, tá? Você tem uma armazenagem de energia potencial em volume de água e essa água vai passar por um caminho girando turbinas e essa turbina vai ter a geração elétrica. Aí também nós temos outra curiosidade. Quando foi construído Itaipu, o nível de água era de 50 metros, então houve uma necessidade de subir para 100 metros. Houve um impacto ambiental ao redor. Então, quando você sobe 50 metros do nível de água, algumas cidades foram alagadas. Tá? Os modelos atuais, outros modelos de geração à base de água, no meio do rio, você tem outro tipo de turbina para não ter uma armazenagem tão grande. São turbinas mais achatadas e largas, o leito do rio flui e a turbina gira, resultando num local de armazenagem de água menor, não tendo um alagamento. Tá? Pelo desenho, do lado direito aqui, você tem o vertedouro soltando água excedente. Tá? Uma foto do vertedouro e fazendo o controle da saída de água. Foz do Iguaçu é uma das maravilhas nacionais, é uma geradora que supre parte da necessidade elétrica nacional. Outra curiosidade também, que a linha elétrica de transmissão de Itaipu foi a primeira linha feita em corrente contínua. Então nós temos linha de transmissão em corrente alternada e corrente contínua, inovador na sua construção. Energias necessárias para a vida humana. Nós temos a necessidade de buscar algo inovador, seja pelo exemplo de Itaipu, que é hidroelétrica, a gente pode melhorar, mesmo sendo hidrelétrica. Então, as tecnologias são necessárias para que a gente melhore a eficiência do processo e consiga adquirir mais energia e ter um impacto ambiental menor. Chegamos ao final dessa aula. Visitem a nossa plataforma, que nós temos mais materiais muito interessantes para vocês. Até a próxima aula. Obrigado.